Nesse vídeo veremos sobre indutores. Na página 181 do material didático começa a falar sobre indutores. Então nós vimos anteriormente sobre capacitores. Então a definição aqui de indutor, né, ela é muito similar, com pequenas diferenças com relação ao indutor. Então aqui, os indutores são dispositivos constituídos de espiras ou fios enrolados sobre um núcleo, né? E tem a finalidade de armazenar energia potencial elétrica, né, com a criação de um campo magnético, ok? Então aqui eu tenho os símbolos, né? Eu tenho aqui um indutor, aqui aí representando a espira, então isso aqui é um núcleo de ar, né? Eu não tenho nenhum material no núcleo, né? É um ar. Aqui essa representação quando eu tenho um material ferromagnético no seu núcleo. Então nós veremos que eu coloco um material ferromagnético no núcleo para aumentar a indutância, né? Para eu concentrar mais as linhas do campo magnético, né? Ok. Então a definição de um capacitor é muito parecida porque o capacitor são dispositivos constituídos de placas paralelas, né? Espaçadas numa distância muito pequena, mas espaçadas, né? Que tem a finalidade de armazenar também energia potencial elétrica com a criação de um campo elétrico, né? Então aqui são diferentes detalhes, aqui não. Aqui armazena, aqui são fios enrolados, né? E tem a finalidade de armazenar energia potencial também, mas com a criação, né, de campo magnético. Então armazena energia de forma através de campo magnético. Então esse é o símbolo, tal. O funcionamento também, se eu pegar, né, o indutor, só para vocês verem aqui, eu tenho alguns indutores para quem nunca viu, eu digitei aqui no Google indutores, fui em imagens e aqui estão os indutores. Então, olha, basicamente eu pego um fio e vou enrolando em espiras, né? Posso ser em volta de um material ferromagnético aqui, um núcleo, que pode ser de ferrite, enfim, pode ser vários materiais, né? Ferromagnético, para concentrar mais as linhas de campo e acaba tendo uma indutância maior. Nós veremos isso, um efeito maior aqui. Então isso aqui é um indutor, né, com o material ferromagnético no núcleo, aqui também é um igual. Isso aqui, olha, são formatos toroidais, são indutores também. Indutor com núcleo de ar, tá aqui, olha, indutores com núcleo de ar, aqui enrolado só uma espira e eu tenho o núcleo de ar, ok? Aqui são indutores assim com material ferromagnético no núcleo, são vários tipos, né? São várias aplicações, nós veremos com mais tempo, né, no decorrer. Aqui, indutores usados em fontes chaveadas, tal, toroidais. Então, esses são alguns tipos, olha lá, tipos de indutores. Existem indutores para radiofrequência, indutores para a parte de fontes chaveadas, enfim, uma infinidade. Transformadores, né, não deixa de ser indutores ali, né, apenas com um acoplamento magnético entre os indutores. Então é isso, nós veremos isso também, essa matéria, essa disciplina com mais detalhes sobre transformadores. Mas assim, indutores é vastamente utilizado, um componente passivo muito importante. Então aqui está alguns tipos só para quem nunca viu, né, para ficar menos abstrato quando a gente está começando sobre esse assunto, né? Então voltando aqui, então uma das características também, se eu pegar um indutor, criar um indutor, mesmo que seja um material, mesmo que seja um núcleo de ar, igual um exemplo aqui, se eu pegar um ímã e começar a movimentar dentro do núcleo, eu vou induzir uma tensão nos seus terminais. E aí, se eu fechar um circuito, eu vou ter uma circulação de corrente, obviamente. Então, mas se eu oscilar em cima para lá e para cá, eu começo a induzir e eu posso ter inversão até dos potenciais, né? Se eu movimento só de um lado, a movimentação do ímã dentro do núcleo vai induzir, né? Mas se eu for e voltar, ele começa a induzir. E se eu circular corrente, você vai ver que esse potencial vai estar alternando, né? E isso, a corrente também pode estar alternando, dependendo de como você está fazendo. E eu também posso pegar um indutor e movimentar ele através de um campo, né, num campo magnético também vai induzir. É uma das características do indutor, ok? Então, o capacitor, ele armazena energia, né, e o indutor também, só que de formas diferentes, conforme explicado. Mas aqui a indutância, né, no capacitor de placas lá, paralela, eu tenho maior capacitância quanto maior a área, né, dessas placas, na verdade, ok?
e também em menor a distância. Então aqui no indutor eu tenho maior e menor indutância, assim, se eu tenho o número de espiras, porque olha, o indutor é o número de espiras ao quadrado, a indutância do indutor é o número de espiras ao quadrado, vezes a permeabilidade, aqui no caso o μ0, que é a permeabilidade no vácuo, né? A área, que é a seção transversal da espira, quando você faz, ela fica redonda, então você tem uma visão assim de uma área transversal, é essa área, dividido pelo comprimento aqui, olha, o comprimento. Então, quanto maior espiras, né? Quanto maior espiras, por isso que também, se eu tiver a minha permeabilidade diferente de vácuo, né? E essa minha área também, se ele tiver uma área maior, e tudo isso aqui no numerador eu acabo deixando minha indutância maior. Então aqui, só para você ver sobre a indutância dependendo do material que está no núcleo, a permeabilidade relativa, né? Então isso aqui é relativo com relação ao vácuo, né? Então isso aqui é os valores de quando o material é de ar é aproximadamente 1, mas é em relação ao vácuo. Mas o material ferro, ele pode ter minha permeabilidade relativa em relação ao vácuo de 6.000, do valor de 6.000 a 8.000, ok? Então, para você ver, a diferença entre um núcleo de ar e um núcleo de ferro, às vezes pode ser aí, ó, 6.000 a 8.000 vezes. Se for de níquel o material, né? E aí vai alguns materiais. Então eu posso estar multiplicando, né? Porque ele vai estar, a permeabilidade também está aqui em cima no numerador. Então, quanto melhor é o material para concentrar as linhas magnéticas, eu estou aumentando a indutância do meu indutor. Ok? Um exemplo aqui que ele dá, que eu posso ver aqui para vocês, é isso aqui mesmo, olha, esse exemplo. Ó, exemplo. Determina a indutância de uma bobina de 30 espiras, a área de 1 cm², o comprimento da bobina é 1,5, né? E aqui ele fala, primeiro vê o núcleo no vácuo, ok? E depois o núcleo de ferro, né? Que ele pegou aqui metade da escala, 7.000. Então, se você calcular aqui, ó, primeiro no vácuo, então eu pego o número de espira 30 elevado ao quadrado vezes a permeabilidade no vácuo, né? E vezes aqui a minha área, a minha seção, ok? Dividido pelo comprimento. Então, tudo dado aqui no enunciado. Então isso me deu aqui uma indutância no vácuo de 2,4 microhenries, tá? Então a unidade de indutância é o Henry, a unidade de capacitância é o Farad e a do indutor da indutância é o Henry. Então a gente vai trabalhar normalmente também igual o capacitor em milihenry, microhenries, tá? Ok? Olha só, esse mesmo material, essa mesma forma construtiva aqui dessa bobina, se eu colocar um núcleo de ferro, que ele vai ter uma permeabilidade relativa 7.000 vezes maior, então na verdade é só pegar a permeabilidade aqui no vácuo vezes 7.000, né, o que ele faz, ok? Então isso aumentou muito a indutância desse meu indutor, ele foi de 2,4 para 16,8 milihenries, então 7.000 vezes maior, apenas por eu ter um núcleo com material ferromagnético. Então eu não vou entrar muito mesmo no capacitor igual eu fiz, eu vou mais para o meio prático, então falando mais do conceito do indutor, o que está ligado na forma construtiva dele para aumentar e diminuir a sua indutância, né? O que interfere. E depois na próxima, a gente vai dar sequência nos outros vídeos, nós veremos também a associação dos indutores, depois a gente vai também trabalhar com os transitórios, né? De um circuito RL, né? Daí resistência indutor, e isso corrente contínua por enquanto, ok? Então, por esse vídeo aqui eu também quero mostrar para vocês, da mesma forma que nós vimos lá os capacitores, lá na Mouser, né, que é um distribuidor de componentes. Então, para quem quiser pesquisar, então eu venho aqui em produtos, né? Como eu sempre repito, eu não tenho nada a ver com a Mouser, apenas uso, é um belo recurso aqui para ver o que tem no mercado, né? Tem datasheet aqui disponível, tem a questão de você quiser fazer uma placa de circuito impresso, tem aqui o footprint, enfim, tem bastante recurso aqui. Então eu venho aqui, ó, é um componente passivo também,
E ele tem, como a gente viu, indutor, capacitor e resistor está aqui, ó, indutores. Venho aqui indutores. Da mesma forma aqui, eu tô então aqui, ó, tô indutores. Eu tenho aqui alguns tipos de indutores, aqui indutores acoplados aos pares, aqui na verdade aos pares. Eu tenho indutores de potência em SMD, tenho indutores com terminais, ó, indutores para usar em fontes chaveadas, em fontes com terminais, indutores, mesma coisa para a parte de potência em SMD, indutores para radiofrequência com terminais, indutores para radiofrequência em SMD, indutores variáveis. Aqui eu tenho aquelas bobinas para carregar celular, né? Que são indutores, são bobinas também. Tudo isso aqui. Então vamos ver alguns tipos aqui, olha. Esses indutores normais aqui, assim, para usar em fonte chaveada, mas SMD. Cliquei aqui, venho aqui embaixo só para ver um pouco aí, olha. Tudo que eu tenho aqui é um modelo de um fabricante, está muito parecido tudo, mas eu posso pegar um deles aqui para ver que nem esse aqui, olha. Esse cara tem estoque. Eu posso vir ele aqui só para ver o tipo dele. Tem estoque, quer dizer que ele não é um componente, é um componente ativo, né, que vende. Então aqui, olha, eu tenho aqui tanto o datasheet dele que eu posso ver. Então aqui, olha, existe pela codificação dele, aqui a indutância dele, então todos os dados dele, dimensão, tudo que, né, que frequência que ele pode trabalhar, isso tudo. Então isso aqui é o datasheet, né? Depois a gente vai ver mais detalhes sobre datasheets, né? Aqui, se eu quiser fazer uma placa de circuito, quisesse pegar, né, para ver como que ele fica lá, o símbolo dele, né, como que ele fica ele é um SMD, como é que ele fica na placa, né, como vai ficar na PCB para soldar os terminais ali. E aqui tem até uma visão dele, ó, ele é esse quadradinho azul e esse aqui são os terminais que vai ser soldados na placa. Então tem todos os recursos. Esse aqui é um tipo, vamos ver, dar uma olhada no outro. Voltando aqui, ó, eu tenho esses indutores normais que não são SMD, estão aqui, ó. Ó, tipo toroidal, né? Ó lá, tipo esses aqui, olha. Vamos dar uma olhada nesse aqui, ó. Aqui tem estoque também. Vou dar uma olhada nesse tipo aqui, ó. Então aqui, olha, eu também tenho para placa, mas tem o datasheet dele aqui. Olha lá os tipos dele, ok? E esses aqui são indutores. Então eu tenho os códigos dele. Aqui eu tenho a indutância lá, indutores para 100 microhenries, 150 e aí vai. Então claro que quando você maior vai ser a indutância, maior vai ser o dimensional dele, aqui se vocês verem aqui, né? Obviamente que isso é mais a parte física mesmo, né? Aqui tem curvas aí, olha, na frequência, como se comporta aqui, ó, a questão da indutância com frequência. Enfim, todos os dados, assim, não é o momento ainda, mas são só dando uma passada nos datasheets. Aqui, mais um recurso que tem aqui no site, então o símbolo dele, esse aqui, olha, eu tenho isso para soldar. Esse aqui é um SMD ainda, tá? Na verdade, porque olha, você pega os terminais aqui, deixa na placa de circuito impresso, a PCB, a minha placa de circuito impresso é a parte verde, ali estão os terminais que vai soldar ele. Então ele tem esse formato aqui, ok? Pegar um que não é SMD, que esse era o intuito aqui de eu ter voltado nessa demonstração, esse aqui, ó. Pegar um toroidal, olha lá, um toroidal. Deixa eu pegar o catálogo dele, ó. Esse modelo é um indutor toroidal, então eu tenho aqui a parte do datasheet dele, ok? Eu vou ter aqui as indutâncias, olha aí como esse valor da indutância dele é maior, né? Constitutivamente ele é maior. Tá aqui o 255 microhenries, ok? Bastante dados, informações, dimensões. Aqui, olha. Então tá tudo a forma construtiva dele aqui, como que ele vem, né? Como ele vem, como ele é o packing dele, como que ele é distribuído, né? Vendido, como é que ele vem, ok? Então assim, mais um recurso interessante que eu sempre digo para vocês: venham aqui na Mouser, consulte os componentes para você ver quais são os componentes do mercado, né? Você pode vir ver quando você vai consultar um indutor desse tipo aqui, que nós estávamos vendo aqui embaixo, aqui para você selecionar os filtros, né? Mas aqui você pode ver que está disponível. Se tem estoque, é componente ativo ainda, né? Olha, tem estoque, esse aqui, ó, 2000, esse tipo aqui. Então você consegue começar a ver os tipos, começar a estudar. Só para aqui, usando recursos, tem datasheet. Então é muito interessante, por isso que eu sempre cito aqui esse site com todo esse recurso que tem para conhecer componentes e tal. Você pode já vir direto em datasheet, como eu mostrei nos outros casos, vim aqui já
selecionar já direto datasheets, né? Então é bem bacana usar o recurso desse site para poder estudar esses componentes. Então, por hoje é só uma introdução aos indutores, nós vamos dar sequência e agradeço a atenção. Muito obrigado.